Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stanque, dirigente do Templo 15 de Novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O tema hoje é tradição. Para começar a falar em tradição, é necessário que nós sempre lembremos de uma palavra e de um sentimento, que é respeito. Eu sempre costumo dizer que na Umbanda a ninguém foi dado poder ou a autoridade para falar em nome da Umbanda. Nós podemos falar sobre a Umbanda, falar da Umbanda, falar de Umbanda, mas jamais não há ninguém que recebeu a outorga ou o poder para falar em nome dela. Portanto, nós temos que sempre respeitar pensamentos que podem não ser como o nosso. Mas, falando em tradição, primeira coisa para poder compreender e para poder falar sobre o assunto é entender o significado dessa palavra. O significado, o que significa a tradição. Existem três conceitos clássicos do que é tradição. O primeiro conceito é a transmissão oral de lendas, fatos históricos, conceitos, valores, princípios, através de gerações. O segundo conceito clássico de tradição é o conhecimento ou a prática resultante dessa transmissão. E o terceiro conceito clássico é o uso efetivamente desses conhecimentos, o que também pode se chamar de praxe. Religião é uma construção humana, certamente por inspiração divina, pela espiritualidade, mas é uma construção humana, isso é fato. Ela é feita por homens para os homens. Claro, aqui, homens no seu sentido genérico, referindo-se à espécie humana. Se somos religiosos, é porque outros foram antes de nós. Isso também é um fato. E esses que vieram antes de nós solidificaram esse caminho. Foram os que solidificaram o caminho da religião. A Umbanda, independente do conceito que se tenha da sua anunciação no plano físico, foi, ao passar do tempo, se amoldando culturalmente e regionalmente. O que eu quero dizer com isso? Que a Umbanda, ela se adapta a questões regionais e culturais, razão pela qual recebe o nome de Bendita Mãe que acolhe a todos. A Umbanda é o resultado de um sincretismo. Sincretismo significa a junção de duas ou mais culturas que resultam numa nova cultura. Todas as religiões, todas, qualquer religião que nós formos estudar, nós vamos verificar que elas nascem de um sincretismo. A Umbanda, portanto, não é diferente. A Umbanda não só é o resultado do sincretismo religioso, ou seja, da junção de duas ou mais culturas, resultando numa nova cultura religiosa, como é resultado também e reflexo da miscigenação do povo brasileiro. Portanto, ela possui várias faces e absorveu várias filosofias. Isso fez com que se criasse o que nós chamamos de vertentes ou escolas umbandistas. Mas é importante sempre frisar, nenhuma vertente ou nenhuma escola umbandista se sobrepõe à outra. Ou seja, elas vivem harmonicamente. Apesar de que muitos de nós, muitos umbandistas, não se darem conta disso. Porque nós podemos criar conflitos, mas na sua organização espiritual não há conflitos, porque são complementadoras. E cada vertente ou cada escola umbandista, ela é guardiã de um conhecimento maior, de uma fração de um conhecimento maior, mas cada qual guardiã de uma fração desse conhecimento maior. A Umbanda, portanto, é um organismo vivo e atuante, que vai, é verdade, se transformando com o passar do tempo, juntamente com a evolução da própria sociedade.
Isso é natural. Qualquer religião que se manter engessada, ela tende a desaparecer, porque a sociedade evolui e com a evolução da sociedade, novas necessidades vão surgindo e a religião ela vai se amoldando a essa transformação social. Destas vertentes, ou escolas umbandistas, nasceram tradições, ou seja, conjunto de princípios, de valores, de conhecimentos que vão sendo transmitidos por gerações. Nisso está incluído as suas formas de culto, a sua forma ritualística, a sua forma de se relacionar com as divindades, com as entidades e desenvolver o seu trabalho. E como isso se dá? Uma transmissão de geração para geração se dá a partir dos mais velhos transmitindo aos mais novos da religião. Os mais novos, por sua vez, um dia se tornarão os mais velhos e transmitirão aquela tradição aos mais novos. É um ciclo que vai se renovando. Inclusive, num compromisso que assumimos de transmitir aquela tradição, ou seja, aquele conjunto de princípios, de valores, de práticas ritualísticas, de práticas sacramentais. E os mais novos assumem um compromisso de recebê-las. Para quê? Para que possa continuar transmitindo nesse movimento cíclico, pois, caso contrário, aquela tradição, aquele conjunto de conhecimentos, aquele conjunto de princípios e valores tende a morrer. Portanto, o membro de uma casa que é guardiã de uma tradição, de um conhecimento, se torna guardião daqueles conhecimentos. Ou seja, se torna guardião daquela tradição. Sem essa compreensão, corremos o risco, ou corre-se o risco, de se perder esses conhecimentos através das gerações. O que, infelizmente, assistimos a acontecer. Quantas e quantas casas que, com a morte, com o falecimento de seus dirigentes, cessa suas atividades, se extingue. Portanto, não se formou, não se transmitiu a tradição para que ela possa dar continuidade às suas atividades e perpetuar aqueles conhecimentos dos quais ela é guardiã. Claro que tradições, elas são formas e por serem formas, elas podem ser readaptadas ou relidas para serem readaptadas, portanto sendo alteradas, mas sem que se altere a sua essência. A essência se mantém. A forma de se fazer pode ser alterada por uma adaptação contemporânea. Vou dar um exemplo da importância de questões tradicionais. Bem simples. A forma de efetuar determinado ritual onde há uma reza, uma evocação, com o passar do tempo e a repetição por aqueles membros daquela forma de fazer, vai se acumulando poder, porque existe a questão da egrégora que se forma em torno daquela forma de se fazer o ritual, que inclusive está relacionada com a interação com os nossos antepassados, com os nossos mais velhos que praticavam e faziam daquela forma e que nós continuamos repetindo e fazendo daquela forma. E isso, quanto mais é repetido, mais poder vai se formando. Ou seja, o ritual é uma usina de poder, repetida justamente por ser repetida por gerações. Esse é só um exemplo. E a chave de ativação daquilo que se pretende com o ritual está relacionado justamente com esse segredo sagrado de como se fazer. Hoje nós assistimos muitas vezes uma banalização dessa questão do que é o segredo sagrado. Muitas vezes se diz: a Umbanda não é uma religião de segredos. Veja, quando falamos em teologia, que é a teorização da religião, a forma que a religião vê a cosmogonia, que é a formação do universo, a teogonia, a formação das divindades, as questões relacionadas aos mecanismos da mediunidade, a manifestação fenomênica mediúnica, tudo isso é aberto.
Tudo isso não tem segredo e deve ser incentivado para que todos conheçam, porque essa é a parte em que a religião se mostra. Porém, os rituais, os cultos, a forma de se fazer as coisas, ela é reservada a quem pertence à tradição. E veja, não é uma tradição, são várias tradições. A Umbanda é uma religião descentralizada que forma unidades tradicionais, seus terreiros são unidades tradicionais porque são guardiãs de tradição e que, por essa razão, formam o todo umbandista. Infelizmente, vemos, às vezes, no afã de se demonstrar conhecimento, a quebra do segredo sagrado do qual o indivíduo é guardião. Afirmar que a Umbanda não é uma religião de segredo é, na verdade, uma demonstração de não compreensão do significado do segredo sagrado. O segredo sagrado está na ritualística, no culto, não na sessão mediúnica em si. Porque a sessão mediúnica se trata do mediunismo, ou seja, da prática mediúnica, apesar de enquadrada no sistema religioso umbandista. Portanto, há de se respeitar a prática mediúnica nesse enquadramento religioso. Agora, as questões ritualísticas, de culto, magísticas, elas estão... O terreiro é um guardião de uma fórmula, de fórmulas que justamente estão relacionadas às suas práticas. E os membros daquela casa de força, que é uma usina de poder, detêm aquele conhecimento, que pode ser diferente, e é diferente, na maioria das vezes, do outro terreiro. Mas não significa que se sobrepõe a ele. Um não se sobrepõe ao outro. Como eu disse, eu entendo que as casas tradicionais, as casas que se formam nessa questão tradicionalista, que é guardiã de tradições, ela justamente guarda frações do conhecimento, porque nenhuma casa e nenhum de nós detém o conhecimento absoluto. São frações, até mesmo pela nossa própria capacidade cognitiva, da condição evolutiva em que nós nos encontramos, da raça humana. Agora, uma coisa é importante sempre frisar: não há atalho para o conhecimento. O conhecimento ele só é adquirido com a prática diuturna, com a disciplina de dedicação e comprometimento para absorver o conhecimento. Veja, existem em todas as religiões, existem os membros iniciados e os que não são iniciados. O próprio cristianismo isso ocorre. Veja, o cristão, ele estuda a Bíblia, ele tem o conhecimento da Bíblia, mas ele não é um iniciado, ele é um adepto da religião. Por exemplo, na Igreja Católica, os iniciados são os padres, as freiras, que vão formando a egrégora eclesiástica. O que eu quero dizer com isso é que qualquer um pode pertencer e pode adotar a religião dos orixás na filosofia umbandista sem necessariamente ser um iniciado, porque ele irá colocar em prática e absorver as práticas da filosofia religiosa, que é o conjunto de princípios e valores, e colocá-los em prática na sua vida, se tornando assim um umbandista. É o movimento do umbandismo. Já gravei vídeos falando a respeito do umbandismo, de quem é o umbandista, está disponível aí no canal. Agora, em todas as religiões e em todas as culturas tradicionais, há os votos de sigilo. E justamente para proteger aquele segredo sagrado. É o segredo sagrado, não é um segredo banalizado. E o segredo sagrado não tem nada de misterioso que envolve, que está envolto, aquelas coisas de ficção. Não, só é aquela forma. E por que relacionar isso ao segredo sagrado? Porque para que eu aprenda determinadas coisas, é necessário que eu compreenda outras primeiro. Veja, se nós pegarmos uma criança de 7 anos de idade e colocá-las no banco da universidade, que proveito elas terão? Nenhum.
É necessário que haja uma formação de um conhecimento antes de atingir outro conhecimento. E isso é que envolve o segredo sagrado. É essa internalização para que o indivíduo vá tomando posse de forma sistemática do conhecimento ao qual ele pertence. Viver o orixá é um aprendizado diário, diuturno. E é necessário esse ciclo de renovação para quê? Para a perpetuação da tradição, para que as novas gerações não percam mais do que já foi perdido. Para isso, é necessário que se tenha respeito aos mais velhos da religião e que os mais velhos respeitem os mais novos, pois eles serão os mais velhos do futuro. Então o compromisso é mútuo, é uma via de mão dupla. E veja, não é vergonha não saber, vergonha é achar que sabe. Veja, eu sou advogado, é minha atividade profissional, minha formação acadêmica, eu sou advogado. Eu não conheço nenhum advogado que não tenha passado pelos bancos da universidade, da faculdade de Direito. Entrou para a faculdade de Direito, iniciou nas primeiras aulas de Direito, com as primeiras matérias relacionadas àquela ciência, né? E se formou em Direito após presta o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e só é advogado, portanto, aquele bacharel em Direito que prestou o exame e se inscreveu nos quadros na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas para que isso seja possível, foi necessário que ele estudasse, que ele cumprisse aquele ciclo de conhecimento para que ele fosse um iniciado naquela ciência. Portanto, o aluno de Direito, ele é o mais novo que irá receber a transmissão do conhecimento daquela ciência, será introduzido àquela ciência pelos seus mais velhos. Quem? Os professores. Em religião, não é diferente. Nós só somos porque outros foram antes de nós. Se nós somos, é porque nós nos tornamos. Mas nós só nos tornamos porque outros se tornaram antes de nós e solidificaram esse caminho. Ao invés de se rebelar contra as tradições, que é o que na maioria das vezes nós vemos ocorrer, as pessoas se rebelando com tradição e que acham que não é necessário, que isso é bobagem, eu diria, orgulhe-se da tradição à qual você pertence. Nos orgulhemos da tradição à qual nós pertencemos, compreendendo que existe outras e que eu devo respeitá-las também. A tradição, inclusive, nos traz segurança. Hoje nós ouvimos várias críticas dentro da própria religião de como existem, por exemplo, coisas que afrontam a boa-fé, o que vai se chamar coloquialmente de marmotagem, ou de marmoteiros, ou de invencionices, e de que a religião vai por um caminho, uma ribanceira, porque estão se criando coisas, justamente por falta de atenção à questão da tradição. Porque a tradição ela nos protege dessas questões. Eu sou adepto sempre de dar importância às questões das tradições, porque a tradição ela me protege. Porque a partir do momento que eu pertenço a uma tradição, nada do que vier de fora e que seja tido como uma novidade, eu irei agregar, porque eu mantenho aquela tradição, aquela forma. Isso é tão importante porque, inclusive, vai gerar uma legitimidade daqueles a qual eu irei buscar o conhecimento de tradição ou de uma tradição. Porque eu terei nele uma referência da raiz a qual ele pertence e o que irei receber. Isso, inclusive, fará que nós compreendamos que por mais que nós busquemos conhecimento fora, nós temos que dar importância, inclusive, para o conhecimento da nossa tradição. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes se tem uma preocupação exacerbada, principalmente dos mais novos, de buscar conhecimento, buscar esclarecimento. E ele vai obter. Eu digo aqui, o que eu estou falando pode ser um monte de bobeiras, porque o seu dirigente, o seu pai de santo, a sua mãe de santo, diz o contrário do que eu estou dizendo. Ele está certo, eu estou errado. Porque você pertence àquela tradição dele e existe a forma de se fazer. Agora, o que eu estou falando eu estou falando e dando uma visão panorâmica.
que não é individualizado. É necessário que se compreenda a importância de que o conhecimento ele é importantíssimo e nós podemos e devemos buscar conhecimento. Entretanto, nós não podemos desmerecer que essa busca do conhecimento externa seja em detrimento do conhecimento da tradição a qual eu pertenço. Porque senão eu vou me preencher de conhecimentos externos e nunca irei compreender os porquês da minha casa. O porquê as coisas são feitas daquela forma, o porquê determinadas linhas de trabalho se manifestam e outras não, o porquê de um monte de coisas. Então, que nunca a busca do conhecimento externo seja em detrimento da compreensão e do conhecimento da prática da minha família de terreiro, da tradição a qual eu pertenço, e que nós assumamos o compromisso de recebê-las para que nós possamos transmiti-las, para que ela não morra, para que ela não cesse, para que ela não adormeça. Isso remete a uma questão sobre famílias de terreiro, que ficará para um próximo vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça, curta, compartilhe, me ajuda, comente, sugira temas, faça suas perguntas. Interaja comigo. Até o nosso próximo vídeo. Axé, axé, axé.